Esta é a paisagem que temos desde o Castro de São Vicente e este castro hoje é similar a tantos outros. Mas há 60 anos atrás tudo mudou com a construção da barragem do Alto Rabagão. A água começou a circundar este castro. Hoje podemos visitá-lo porque o seu acesso está facilitado em virtude deste acontecimento natural que é a seca. Hoje estamos com o professor Batista. Professor, antes de mais, muito obrigado por estar novamente connosco a recordar um bocadinho da história dos Barrosões e também da história que faz parte do nosso país. Podemos recuar algumas centenas de anos atrás e perceber os primeiros povos, como é que foi o tempo primitivo deste castro. Bom, depois de aí cerca de 2500 a 2000 anos antes de Cristo, estes locais já estavam habitados. Nós no país Barrosão temos cerca de 100 castros deste formato. E normalmente atribui-se à chegada dos celtas. O que não parece muito lógico, porque antes devia ter havido outras raças, outros povos que por aí passaram, porque a primeira invasão dos celtas, segundo os entendidos, ronda os anos 1900 a.C. E a segunda invasão, 500 a 600 a.C. Essa invasão encontraram-na cá os romanos 2200 anos antes de, há 2200 anos, portanto 200 anos antes de Cristo, e obrigaram a descer esta gentinha que vivia nestas casas, que por aqui aparecem, umas redondas, outras quadradas, mas já muito bem afeiçoadas, com princípios muito rudimentares de urbanização, como hoje entendemos a urbanização, claro, para eles era muito diferente, e obrigaram-nos a descer para os vales, para quê? Para produzirem alimentos, para semearem centeio, produzirem pão, trigo, etc. Vários materiais que Isto precisavam. com a evolução dos tempos, não é? Exatamente. Porque os castros normalmente estão colocados assim numas cimeiras, em zonas mais altos, como é o caso, e entretanto começaram a descer. Mas vamos, quando dizia os princípios de urbanização, que tipo de evidências é que nós podemos olhar e dizer onde é que esses estão? Há uma espécie de arruamentos entre os povoados. Junto das falésias não encontramos nem arruamentos, nem casas, e as casas são sempre rodeadas por um eidozinho, porque cada casa, que era coberta de colmo, obviamente, só tinha uma porta. Portanto, eles tinham que ter casas para eles, para comerem e dormirem, etc., abrigarem do frio e da neve, e principalmente nestes locais, e tinham de ter os redis, as cortes, para os gados, para diferentes gados que eles tinham. Então falamos mesmo até nessas cortes e nas diferentes habitações, que é, nós temos algumas redondas, correto? Um bocadinho mais acima temos já algumas quadradas que eu penso que já será uns anos a seguir. Exato. Primeiro as redondas, depois as quadradas, exato, correto? Exato. E depois temos algumas em que já se nota alguns anexos, que eu penso que seja aí que eles abrigavam os animais. Exatamente. Correto? Aquelas um bocadinho mais pequenas. E guardavam os utensílios que já tinham utensílios para a agricultura, não é? Que tipo de utensílios? Utensílios, por exemplo... Isso também foi variando ao longo das idades. Exatamente. Mas já tinham vários utensílios, tinham que guardar os animais que caçavam, porque naquela altura caçavam zebros, caçavam gazelas, que por aí há, caçavam, já disse zebros, caçavam ursos, caçavam animais de grandes portes, que até hoje nem se chamam castros. Esses locais onde eles caçavam isso chamam-se armadas. Podem ser castros, mas eram armadas, eram locais diferentes dos castros onde viviam. E agora, por falar em todos esses utensílios, quando é que aconteceu aqui a primeira e penso que única escavação arqueológica? Foi nos fins da construção da barragem do Alto Rabagão em Pisões, com a vinda do professor Santos Júnior, que se instalou aí e fez a primeira e única escavação ao Castro de São Vicente. E o que é que ele concluiu sobre este local? Ele concluiu mais ou menos aquilo que nós estamos a falar, que era da época dos celtas, e recolheu alguns materiais, sobretudo restos de cerâmica, que levou para os museus, etc, etc. Através do facto de ele encontrar todos estes vestígios, foi contando, no fundo, a história. Mas pelo que sei, e aqui uma vez que foi única essa escavação, há cerca de 50 anos atrás. 60 anos atrás. A história fez também de todas as escavações que se fez ao longo dos vários castros aqui do concelho. E até se chegou à conclusão de que já na época, na chamada idade do cobre, que é a primeira idade depois da pré-história, é a mais antiga, apareceu também o ouro.
E há locais aqui onde apareceram objetos de ouro. Por exemplo, no castro de Paradela do Rio apareceram os torques romanos, os torques celtas, os torques de ouro, que estão em Lisboa no museu. Temos réplicas aqui no Ecomuseu de Barroso, exatamente perfeitas, iguais. Eu por acaso ia lhe perguntar onde é que estavam esses torques para possivelmente as pessoas também poderem continuar esta visita que nós começamos aqui, mas ela depois as pessoas podem ter acesso a todos esses vestígios no Ecomuseu. Desculpe, diga. E temos objetos, desde esses remotos tempos, de 2500 a.C., em vários outros materiais, por exemplo, de machados de bronze, e outros instrumentos que até nem se classificam bem, não é? Porque parecem garfos, parecem forquilhas, etc. De bronze, de ferro. Da utilidade que eles lhe dariam na altura. Exatamente. Professor, o que é que acaba com este local? Tem muito a ver com a romanização, correto? Exatamente. Os romanos chegaram, como sabe, era uma civilização muito mais evoluída do que a deles, e naturalmente mais próxima de nós também, vinham de Roma, e tinham um poderio militar absolutamente incomparável para aqueles tempos, e obrigaram a gentinha dos castros a trabalhar para eles, não é? Reduziram grande parte deles à escravidão, à escravatura, por isso construíram monumentos fenomenais, como a Ponte de Chaves, etc, a lindíssima Ponte de Ourense e por aí muitas outras. Uma aqui bem perto, pequenina, a passar o Regabão, que é o rio que rodeia este castro. E por falar no rio, o que é que mudou desde a construção da barragem e do facto, assim, o acesso é evidente, não é? Aí mudou tudo, porque a barragem ocupou os melhores terrenos de cultivo e de regadio pelo rio. Para chegar aqui teria que ser de barco. Ora bem, se a barragem não estivesse aos níveis em que está, só de barco é que cá vinhamos, assim vimos a pé. Portanto, dificilmente nós hoje estaríamos aqui a fazer reportagem, não é? Pelo menos com o carro não poderíamos ir. Professor, muito obrigado por esta visita e por esta partilha de conhecimento que hoje em dia é tão importante. E, na verdade, deixar aqui, claro, dizer que, à semelhança dos outros castros, nós aqui contamos um bocadinho da história do nosso país, neste caso, a história do Barroso, a história de Montalegre, esta que pode ser continuada, no fundo, no Ecomuseu de Barroso, onde o professor já disse, há vários vestígios, várias peças que foram encontrando ao longo dos tempos e ao longo das escavações e que as pessoas podem, obviamente, visitar e consolidar o conhecimento.